Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo NARS. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandre Maia, estou aqui para falar para vocês hoje sobre a nova linha de automatizadores basculantes Bravo. Bem-vindo, Mauro, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua audiência, sempre presente conosco aqui nas nossas lives. Pessoal, por favor, sinaliza aí para mim no chat se o áudio e a imagem está ok, áudio e vídeo ok, para eu dar continuidade aqui ao treinamento. Pode ser? Faça essa gentileza aí para mim. João, ok, 100%. Quem está presente aí conosco, antes da gente iniciar aqui, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, clica lá no sininho, para você poder ser notificado a cada nova live, a cada novo conteúdo que nós publicarmos aqui na nossa rede, tá? Na nossa rede social, no nosso canal EAD e também no canal do YouTube. Márcio Moraes, muito obrigado pela sua presença aí também aqui conosco no treinamento. Ok? Pessoal, falando da linha Bravo, linha nossa High Speed, então o nosso slogan, né, onde a gente bate na tecla aí, o diferencial é rápido como nunca, forte como sempre. Para quem já conhece os nossos automatizadores, sabe aí que nós temos máquinas rápidas e resistentes, ok? Joana Dark, bom dia, bem-vinda aí à nossa live, viu, Joana? Pessoal, utilize o chat aí para poder enviar perguntas, tá? Dúvidas, e eu vou esclarecendo aqui. E ao final da live, lembrando que ficará disponível no nosso canal, e aí vocês, de repente, para quem assistiu, pegou no finalzinho, não acompanhou, enfim, teve que se ausentar da live, pode depois escrever suas dúvidas lá nos comentários do vídeo, e que a nossa equipe aí de backups vai, ao longo da semana aí, respondendo esses questionamentos aí, essas questões. Ok? Então, falando aqui, ó, na linha Bravo, eu tenho aqui na parte da linha High Speed, motor trifásico, placa inversora com o sistema de encoder. O encoder eu já expliquei em algumas outras lives, que é onde eu conto as voltas que o motor dá entre fim de curso de abertura e fechamento. E com base nessa informação, ele vai fazendo as rampas de aceleração, desaceleração e aplica a velocidade que eu configuro no motor. Mecânica reforçada, instalação fácil, a máquina extremamente silenciosa e um design diferenciado, ok? Eliane, bom dia, bem-vindo aí, Leandro Correia, Rogério, sempre conosco aqui nas nossas lives, meu amigo aí da Belfone Distribuidora em Diadema, está sempre presente nas nossas lives aqui. Bom dia a todos, fiquem à vontade aí para mandar os seus questionamentos aí no nosso chat aí, vou lendo e vou respondendo, ok? Seguindo aqui, pessoal, falando da minha linha High Speed, então eu tenho a seguinte terminologia, ok? Eu tenho IHS, que é uma linha de High Speed, com placa inversora, então onde você vê a nomenclatura I, ok? Você vê aqui I, significa que eu utilizo uma placa inversora, não é uma placa convencional, é motor trifásico com placa inversora. E aí eu tenho a linha IHSC, o C aqui, ó, eu tenho High Speed mais ciclo, então alta velocidade mais ciclo intenso. A linha HS eu vou utilizar numa aplicação residencial ou até mesmo posso instalar numa empresa, mas desde que atenda a quantidade de ciclos hora. Então, se for voltado para condomínio realmente alto fluxo, pessoal, não tenha dúvida, você vai ter que trabalhar com a IHSC, tá? High Speed, High Cycle. Cícero, bom dia, bem-vindo. Meu amigo da Ceitel aí, acho que é Sage Soares, é isso mesmo? O Vantuir, sempre conosco aqui. O Joel também, bom dia aí, viu? Rafael, deixa eu ver. Rafael Vilardi também, bem-vindos aí à nossa live. Então, onde eu vejo a letra I, significa que eu estou trabalhando com a placa inversora. HS, residência. HSC, condomínio. Meu amigo aí da Porta Livre também, sempre conosco. Porta Livre não, perdão, acho que é Freedoor. O meu programinha aqui está fazendo a tradução
automática, então eu acredito que seja o meu amigo lá da Fridor, certo? Dá um ok se for isso mesmo. Seguindo aqui, pessoal. Então, aqui eu reforço a questão da aplicação. Então, eu tenho HSC, mas aí eu tenho deslizante e basculante. Então, aqui, ó, a RAM foi matéria da live passada, certo? RAM 1200, RAM 2500, ambas com placa inversora. E eu tenho aqui a Bravo IHSC, que é tema desta live. Ok? Isso aí, meu amigo Geraldo aí da Fridor. Bacana, viu, Geraldo? Obrigado pela sua presença aqui novamente. Na linha HS, pessoal, eu tenho deslizante, a DZ400 robô com placa inversora, IHS, SR600 IHS. Lembrando que essas duas máquinas, vocês podem ver que não tem a terminação, certo? Em C, veja a linha HS. E aí eu também tenho dois outros motores. Eu tenho a Bravo IHS, que é para sua residência, a Gatter IHS. Falando em Bravo para condomínio, eu vou trabalhar com a Bravo IHSC, ok? Antônio Moraes, bem-vindo aí, viu, Antônio? E a todos os demais que entraram aí depois. Falando aqui da linha Bravo, ok? Então eu tenho aqui mecânica reforçada, uma instalação hiper fácil e o design da máquina está diferenciado. Então eu tenho 3 modelos de máquina da Bravo, ok? Que eu tenho a versão Standard, que não trabalha com placa inversora. Eu tenho a versão IHS, que trabalha com inversora, mas é voltada para a residência. E eu tenho a IHSC, que é voltada para o condomínio. E aqui eu tenho a vista em corte, tá, desta máquina. Então eu tenho aqui, ó, a minha coroa, perfeito? E aqui eu tenho o sem fim em aço. Então a mecânica dela está bem reforçada, ok? Para aguentar aí a quantidade de ciclos. E eu tenho um motor bem mais silencioso. Exato, o Joel fez uma observação aqui para a gente, né? Que realmente é muito simples, é muito mais fácil. Em primeiro lugar, porque os fios do motor, os fios do encoder, eles já vêm, e o fio do protetor térmico já vem conectados de fábrica. Então, basta você colocar o acionador, encaixar o acionador no motor, ok? Você encaixa aqui, parafusa, vai lá, coloca ele no portão, faz o ajuste ali, o distanciamento, e aí só alimenta. Se for uma residência, só gravar o controle. Se for um condomínio, se tiver um acionamento do porteiro via botão, é só fazer a instalação lá. Então, realmente, você ganha muito tempo aí, 30%, 40%, como o nosso amigo Joel falou aí, na instalação. Ok, pessoal? Instalação. Então, eu tenho aqui, eu posso instalar a Bravo desta maneira, com o motor aqui, ó, para baixo e o acionador aqui para cima. Eu posso trabalhar com ela invertida, colocar o motor para o lado de cima, normalmente, ok? Aqui, idem. Então, independente onde eu vou, se o portão, a máquina olhando o portão de frente, tá? Pelo lado de dentro, se a máquina vai ficar à minha direita ou à minha esquerda, eu tenho dinamismo, versatilidade na hora de instalar. Então, posso colocar o motor aqui para baixo. Eu tenho 2 exemplos, tanto lado olhando, vocês que estão olhando aí de frente à TV, o meu lado esquerdo, o meu lado direito, e aqui idem. Então, eu tenho dinamismo, versatilidade para instalar essa máquina. E é muito simples, eu simplesmente solto os 4 parafusos e vou girando o motor e coloco ele na posição que eu quero, em termos assim, se eu quero o motor para frente, eu quero o motor de lado, fica muito simples, ok? O meu perfil agora do acionador, ele não, na Bravo, ele não é aquele perfil quadrado, ele é um perfil elíptico, tá? Ele tem essa curvatura aqui. Então, eu tenho parede dupla neste perfil e o que acontece? Com este perfil elíptico, eu tenho uma menor torção, certo? Do meu perfil. Que às vezes as pessoas falam, olha, o
não instala o portão, que na parte do motor, às vezes, ele vê, às vezes, o perfil dá uma leve torcida, né? Sofreu uma leve torção. Com o perfil elíptico, então, você não consegue mais torcer ou fazer esse movimento aqui, ó, com o perfil do acionador. Então, a torção aqui praticamente zerou, ok? Eu tenho batente metálico e, ó, é muito simples. Eu só encaixo aqui, ó, desço com isso daqui por dentro dessa canaletinha que se formou aqui, e aí eu coloco o parafuso, ok, chegou na posição, eu vou e faço o aperto. Então, é muito simples colocar o batente. Lembrando que na linha IHSC ou IHS, trabalha com a placa inversora, eu tenho duas opções de trabalho. Eu posso trabalhar com os fins de curso ou com o batente. Eu fixo o batente, mas mesmo assim eu coloco o fim de curso. Então, se eu mandar a placa aprender o percurso utilizando o fim de curso, eu tenho que trabalhar com o fim de curso conectado à placa. Se eu pedir para que ela faça o aprendizado do percurso para não utilizar os fins de curso, eu fixo o batente, aperto e mando a máquina, né, o motor, a placa, aprender o percurso utilizando os batentes. Então, aí eu não utilizo o fim de curso. Ou é um ou é outro. Quando eu mandar aprender com o fim de curso, devo utilizar o fim de curso na operação. Com o batente, prendo o percurso com o batente e não faço a utilização dos fins de curso. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Jefferson aí da Prêmio CFTV, tá? Valeu aí pelo meu amigo, é o Keck, é isso? Valeu aí pelo feed aí. E aí, pessoal, como eu disse, basta ajustar o batente. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com o batente. Um exemplo. Alexandre, eu não vou utilizar fim de curso, então trabalho aqui apenas com o batente e tá ponto final. Eu estou dando um exemplo para vocês, porque na placa inversora eu posso trabalhar tanto utilizando os batentes quanto o fim de curso. Então, na Bravo, a gente vai utilizar quem? Perdão. Vou utilizar o batente. É muito mais rápido, mais prático e dispensa o uso do fim de curso. Tá? É a minha recomendação. Utilize o batente, embora a placa dê essa possibilidade de trabalhar com um ou com o outro. Falando aqui da vedação, da construção dessa máquina, ela fechada, ela fica com esse aspecto aqui. Então, eu tenho 4 parafusos que eu fixo o acionador, né, ao motor, e aí eu solto esses 4 parafusos e eu coloco a máquina na posição que eu quiser. Então, posso deixar ele frontal, olhando de frente aqui, posso virar a máquina para a lateral, tranquilo, ou virar para o meu lado direito ou para o lado esquerdo, tanto faz, ok? E aí, para fechar a tampa, eu tenho aqui, ó, um acabamento, certo? Vedando, então eu simplesmente encaixo e parafuso, e eu não tenho problema com infiltração de água neste equipamento, tá? Exatamente, o Joel aí que está complementando. Batente já faz parte do kit, simplesmente você vai colocar ele lá dentro, na canaletinha ali no guia do acionador, e vai ajustar ali, abre o portão, deixa o portão manual, leva ele mais ou menos até a altura que você quer, fixa o batente, aperta, ele fala, vai parar mais ou menos por aqui, faça a mesma coisa com o portão fechado, e aí depois você faz um fino ajuste, né? Se de repente, olha, ele não abriu completamente, enfim, ou não fechou completamente, você faz um leve ajuste no batente e reseta o percurso e faz com que ele aprenda um novo percurso para ele aplicar aí as configurações, abrir e fechar totalmente o portão. O doutor Segurança aí, bom dia, viu, doutor Segurança? Coloca o nome aí para a gente saber quem é você aí, ok? Aqui, pessoal, falando da instalação com o kit K. É um kit que nós comercializamos ele como acessório, ele não acompanha o equipamento, ok? Aí, o que acontece aqui? Eu tenho, constitui desta peça aqui, e eu tenho um perfil aqui que eu soldo no portão e utilizo o kit K para o quê? Para facilitar a minha instalação, porque às vezes você consegue aproximar ou distanciar o motor
também subir e descer, ó. Veja, que uma vez eu estou com ele aqui, eu simplesmente posso subir ou descer o motor e também aproximar ele do portão ou afastar. Então fica muito simples para eu poder fixar este acionador no meu portão. Diego, o tema dessa live aqui de hoje é sobre o basculante, ok? Nós temos no nosso canal aí outras lives aí que passadas estão disponíveis aí sobre máquinas deslizantes. O foco dessa live de hoje é deste aqui basculante, ok? Fica o convite para você assistir aí o que passou. Inclusive pode deixar lá suas dúvidas nos comentários e a gente depois vai respondendo lá, ok? Ative lá também as notificações no canal, se inscreva, ative as notificações, que aí quando tiver novas lives sobre máquinas deslizantes, você será notificado e vai poder acompanhar, ok? Ó, o Vantuir está falando para nós aí que realmente é uma experiência, não sou eu apenas que estou falando. Os nossos internautas aí também confirmam o que eu estou falando. O KitKat dá muito dinamismo. Por quê? Eu soldo o perfil no portão, tá? E aí, depois eu encaixo isso aqui no perfil do acionador, e aí eu simplesmente, na hora que chegar na altura que eu quero, no distanciamento que eu quero, eu simplesmente vou lá e travo esses 4 parafusos. Lembrando que o KitKat, eu tenho 2 perfis, ok? Um superior e um inferior, para eu poder fazer esse ajuste aqui, ó. Encosto mais a máquina, próximo ao portão, afasto, enfim. Deixa isso muito mais prático, ok? Eu que agradeço, viu, Diego? Respondendo o Cícero aqui. Cícero, essa máquina aqui, essa informação de tempo de abertura e ciclo está nos próximos slides, mas eu já adianto aqui para você que essa máquina ela pode abrir um portão, tá? Em até 5 segundos e meio, 4 segundos, depende do tamanho do acionador que eu estou utilizando, ok? Depende do tamanho do acionador e depende da configuração que eu apliquei na placa e o tamanho deste portão. Então, quando eu falo de um tempo de 4, 5 segundos, estou falando de um portão aí de mais ou menos 2,20 de altura por uns 3 de comprimento. Então, eu vou utilizar um acionador pequeno e aí, quanto maior este portão, e lembrando também o ponto de giro. Se ele bascular para fora, ok? Quando ele bascula para fora, eu tenho um tempo de abertura, o percurso é menor, eu tenho um tempo de abertura aí de 4 ou 5 segundos, depende do acionador e do tamanho da folha. Agora, se eu colocar ele para bascular para dentro, então o acionador é maior, então ele vai ter um tempo maior, o percurso será maior, então esse tempo aí de 4, 5 segundos pode chegar aí a 7, 8, até 10 segundos, depende do tamanho do portão, ok? Márcio, isso daí vai muito do tamanho do acionador, porque se eu tenho um portão basculando para fora, o acionador é menor, então eu consigo manter o KitKat, um na parte superior, na parte inferior, ok? Agora, quando ele bascula para dentro, então significa que o acionador será maior, vou ter que espaçar mais a distância entre um e outro. Então, não tem uma distância fixa aí, tudo leva em consideração o tamanho do seu portão e o tamanho do acionador que você está utilizando, ok? Robson, bom dia. Robson da DTEC, São Carlos aí. O Joel dando um feed aí, reforçando o que eu estou falando para vocês a respeito do KitKat. Agora ele desmembrado, certo? Eu tenho um perfil aqui, uma barra, e eu tenho este kit aqui. Então eu tenho 2 barras dessa e 2 kits como esse aqui, para eu poder colocar lá, certo? Então, eu vou falar, eu quero um KitKat. Então, é composto por isso daqui, ok? Eu quero 2 KitKat. Então, são 2 barras e são 2 negocinhos desse aqui. Vai precisar de 2 KitKat para poder fazer o ajuste. Falando aqui sobre a instalação com KitKat no meu portão. Então, veja, olha aqui, ó, o Márcio aí, ó, olhando, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu não tenho uma medida exata entre esses aqui, porque vai do tamanho do meu acionador, como eu disse. Leve em consideração o tamanho do portão, o tamanho do acionador. E aí eu tenho a distância, essa sim. Aí eu tenho uma medida fixa.
que é de 11 centímetros, entre onde eu vou fixar o perfil, ok? E o quê? O ponto aqui, ó, onde existe a articulação do portão, ok? 11 centímetros. Aí eu soldo esse suporte, faço a mesma coisa aqui, ó, tubo número 2 aqui embaixo, com mais 11 centímetros aqui, o que está em cima tem que seguir embaixo, senão você vai ter o kit, né, as peças vão estar deslocadas verticalmente uma da outra, né? Então isso daí já começa a atrasar, vamos dizer assim, o seu lado, o ajuste. Então as duas peças têm que estar alinhadas aqui verticalmente a 11 centímetros do ponto de articulação do meu portão. Ok? E aí eu tenho as medidas do meu acionador, né, do meu suporte articulado que vem aqui, ó. Então, quando eu tenho um portão basculando para fora, eu vou soldar o meu acionador ágil a 35 centímetros acima do meu ponto de giro, ok? Esse acionador ágil é aquele biarticulado. Então eu coloco 35 para cima, tá? Então, o que eu ganhei? Nas máquinas antigas, no suporte antigo, né, o que não é o suporte ágil, eu tinha 25 para baixo, 25 para cima. Era uma medida fixa. Eu encontro o ponto de giro do meu portão e era 25 para cima, 25 para baixo. Com o acionador ágil, essa para cima eu vou acrescentar 10 centímetros. Com isso, eu diminuo o tamanho do meu percurso, o tempo do meu percurso em até 20%. Então, ele vai abrir, o percurso será menor, ele vai abrir mais rápido. E um diferencial utilizando o acionador ágil é que vocês, instaladores, alguns serralheiros, enfim, vocês tinham uma dificuldade quando o acionador passava para cima do portão. Então, era comum, ainda é comum, nós passarmos por algumas residências e o portão, você vê lá um pedaço do perfil do acionador passando para cima da fachada da casa. Então, e em alguns condomínios onde o teto também é baixo, você tem problema em ter um acionador aqui passando para cima, porque aí, às vezes, o cara tinha que quebrar um pedaço do teto, enfim, para poder acomodar, ter o espaço ali do acionador. Ou então, às vezes, mudar ponto de giro. Agora, o que acontece é o seguinte, com o suporte ágil, o acionador ágil, eu vou aumentar 10 centímetros aqui, então eu diminuo o tamanho do perfil e aí eu consigo colocar este automatizador num lugar onde o teto pode ser baixo, não haverá problema, e também uma questão de estética, numa residência, quem passa pelo lado de fora, não vai ver aquele braço lá, um pedaço do acionador, passando para cima do beiral da fachada da casa, entendeu? Então, eu coloco 35 centímetros para cima e ganhei aí 20% em tempo, né? O tempo de abertura será 20%, até 20% menor, e eu trabalho com um acionador menor também. Sempre usei o suporte de... Ô Geraldo, agora esse suporte que você está me falando aí, eu acho que eu não estou me recordando que suporte que é, mas enfim. Deixa eu ver aqui, JF Instalações. Respondendo meu amigo aí do JF Instalações, ao final da live aí você pode deixar o seu contato de e-mail, que aí a gente disponibiliza, e não só para você, como para todos os internautas aí, vocês podem deixar o contato de e-mail, para que depois da live a gente encaminhe este material aqui, desta apresentação para vocês, ok? Respondendo aí o JF, essa live vai ficar disponível aí, para depois você consultar no nosso canal a qualquer momento, tá? Mas pode deixar aí o contato de e-mail, e aí depois o nosso back-office envia essa apresentação ou vai mandar um link para você acessar e baixar essa apresentação aí, ok?
Ah, entendi, Geraldo. Entendi. Então, com o Kit K, você utiliza ele, não precisa de nenhum outro suporte, porque simplesmente eu vou soldar o perfil lá na estrutura do portão e utilizo ele para travar, segurar o portão na posição, o motor e o acionador na posição. Ok? Bacana. JF, coloca seu nome aí para eu saber com quem que eu estou falando aí. É sempre bacana, eu já pedi isso aí. Geraldo, algumas pessoas eu já trato pelo nome, porque o pessoal coloca o nome no contato, fica uma coisa mais estreita entre nós, apesar de virtual, né? Mas fica uma coisa mais estreita, é sempre bacana aí. Meu amigo Birajara aí também. Ok, o Birajara deixa o contato aí. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Coloca o endereço de e-mail aqui ao final da live, ok? Porque aí a gente pega os últimos minutos da live, onde vocês vão colocar os endereços de e-mail, e aí senão a gente vai ter que vasculhar toda aí a live para ver em que momento alguém colocou um endereço de e-mail. Então vamos combinar aqui. Quando tiver no finalzinho da live, lá no chat, vocês coloquem os endereços de e-mail para que a gente possa compartilhar, ok? Exato, JF, o Fábio, bacana, Fábio. Valeu. Quando eu falo do bascular para dentro, ok? É quando o portão vai bascular para dentro, então eu vou ter um acionador aqui, ó, maior, ok? O acionador será maior e o ponto de giro para baixo continua nos 25 centímetros. Então, eu não tenho para cima, a nova medida é 35, para baixo mantém os 25. Então, falando de um portão basculando para dentro, eu não consigo ganhar 20% do percurso, porque ele vai estar sempre aos 25. Para cá, eu tenho 25 na linha normal. Quando eu coloco a 35, eu estou ganhando 20% de tempo de abertura, até 20%. Quando eu falo de um bascular para dentro, eu não consigo ganhar esse tempo de abertura, porque o ponto é o mesmo. Então, o percurso entre a abertura aqui, ó, entre o fim de curso de fechamento e o fim de curso de abertura, ou então o batente aqui do fechamento, o batente de abertura, esse percurso será maior, então eu terei um tempo maior. Por isso que nós, quando falamos em 4, 5 segundos, vai muito em relação ao tamanho do acionador, aonde você posiciona o batente para que o portão faça abertura. Então, quer dizer, se você não quer o portão abrindo a quase 90 graus, o batente será fixado, né, numa posição menor, então ele vai abrir menos, consequentemente o tempo de abertura será menor. Miguel Rodrigues, bacana, Miguel, bem-vindo à nossa live. Deixa eu ver aqui. Respondendo ao William Santos aí. William, quando eu tenho, falando de um acionador, okay, de um único motor, eu tenho um portão aí, 3 metros. Você tem um portão que o comprimento dele é superior a 3 metros, aí a gente já precisa utilizar uma segunda máquina, ok? Porque quando você tem um portão muito grande, começa a ter problemas de torção. Tá? Então, o ideal é você colocar uma máquina de cada lado. Independente da linha de automatizadores que você estiver utilizando. Olha, Alexandre, o meu portão é leve, meu portão é pesado, é rápido, é lento, enfim. Leve isso para você. Portões em que o comprimento dele for superior a 3 metros, você tem que trabalhar com 2 máquinas para evitar a torção. E sem contar que você está sobrecarregando uma única máquina. Ok? Miguel, vamos fazer o seguinte, no final da live aí, coloca o endereço lá, eu dou um toque. Pessoal, a partir de agora, coloque o endereço de e-mail aí, para a gente poder compartilhar essa apresentação com vocês, ok? Então, se colocar agora aqui, depois para a gente vasculhar, vai ficar um pouquinho mais complicadinho. Deixa aí, eu dou um toque para todos vocês, ó, coloca agora o endereço aí, e aí a gente pega ali só o finalzinho do chat e pega o endereço de todos que estão participando da live para compartilhar o material. Falando aqui da visão interna do deslizante, do basculante, eu tenho aqui, ó, sem fim a coroa, 25% maior. O passa-fio, ó, com a máquina fechada, essa vista aqui em corte, aqui eu tenho a borracha de vedação, então eu não tenho problema com a infiltração de água aqui, ok?
Na parte inferior, olha, eu venho aqui, faço as conexões e eu posso passar o fio e sair com ele aqui, ó, por baixo, ok? Eu tenho esse espaço aqui, ó, e eu saio com a fiação por baixo. E aqui eu tenho um estojo aqui da placa. Dentro quando você remove essa tampa aqui, a placa está acomodada num estojo, e aí você só tem acesso aos bordes e acesso aos dip switches e lá o tact switch. Lembrando que os fios do motor, protetor térmico e o encoder já saem conectados de fábrica. Ítalo, neste momento ainda não, ok? Nossa engenharia está trabalhando nisso daí, de colocar 2 motores numa uma única central. Neste momento, é um único acionador, ok? Um único motor numa única central. Então, se você tiver aí um portão que tem mais que 3 metros, que você precisar colocar uma segunda máquina, ainda não é possível fazer isso com a linha inversora. A engenharia está nos posicionando aí nos próximos dias com relação a isso daí. Ok? Márcio, você poderia... 6 metros, nós já estamos falando de 2 motores. E eu não consigo colocar 2 motores com 2 placas inversoras independentes, porque eu vou ter leituras de encoders diferentes. Então, nós estamos estudando aí uma única placa, tá? Para acionar 2 motores simultaneamente. A engenharia está para nos posicionar aí durante essa semana, no máximo até a semana que vem. Exato, meu amigo Geraldo aí falando aí que assim, ó, você tem um portão leve, tá? O portão, às vezes a gente fala de 1 ou 2 máquinas. Levando em consideração o comprimento do portão, independente do peso dele, a gente já aconselha 2 máquinas, ok? Agora aqui as dimensões, eu estou comparando a linha Bravo com a BV 2000, que é um motor já conhecido em nossa linha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a Bravo, ela é muito mais estreitinha, ó. Tá? Perdão, na largura ela é a mesma coisa, só que no comprimento ela é menor. Ok? Eu tenho 23 centímetros aqui contra 26 aqui, quase 27. Então, eu tenho aqui, ele é um pouquinho mais, ele é menor, perdão, aqui. Ele aqui na largura, a gente não vê muita diferença, questão de milímetros, e na altura ele é um pouquinho maior, ok? Ele é um pouquinho mais alto, somente isso. Opa! Aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui, pessoal, só um minuto. Aqui. Como diferenciar qual motor que eu tenho instalado lá no meu cliente, ou que eu preciso bater o olho lá no meu distribuidor e identificar o que é o que. Então, quando eu falar de Bravo Standard, eu tenho um perfil aqui, ó, polido, ok? E eu tenho a máquina cinza clara, toda ela cinza clara. Quando eu tiver com a Bravo IHS, que é a solução residencial, eu vou ter um perfil também polido, e eu vou ter aqui, ó, a carenagem, a tampa do motor e o acabamento aqui, ó, o fechamento do motor na parte inferior em cinza escuro, ok? E aí, aqui falando na IHSC, eu tenho o perfil acionador pintado na cor cinza escuro, toda a máquina é cinza escura. Então, na hora que eu bater o olho lá no meu acionador, eu vou saber, sem necessidade de abrir, a não ser que é óbvio que de repente o cara tenha trocado a tampa. Mas só se tiver tudo ok, eu bato o olho, eu sei se aquela é uma máquina standard, se ela é IHS ou IHSC. Ok? Falando aqui ainda sobre a parte das características. Então, eu tenho aqui a IHSC, a IHS e a Standard, os 3 modelos de Bravo. Então, quando eu falo na linha inversora, eu estou trabalhando com motores trifásicos.
Na linha Standard, é o motor monofásico que vocês já conhecem, que aí eu uso a CP4010, e aí eu também utilizo o capacitor de partida, lá o capacitor que eu coloco. Na linha IHSC eu trabalho com motor de meio cavalo, na IHS 1/3, na Standard 1/3. As placas, todas as três, são bivolt automáticas, ok? Seleção automática aqui. Agora aqui, veja, quando eu colocar aqui, ó, ciclos hora, na IHSC, vocês verão que, ó, 100 ciclos hora, então é voltado para condomínio. Quando eu estou aqui, ó, com a IHS, eu estou falando de 60 ciclos hora. E aqui, também 60 ciclos hora. Tá claro? E aí, eu vejo o seguinte. Peso do portão, tempo de abertura. 5, 12 segundos na Standard. Na linha aí, com inversor, eu posso ter até 5 segundos de abertura, desde que o meu portão tenha o quê, ó? 2,20 de altura, ok, pessoal? 2,20. É um parâmetro aqui e basculando para fora. Basculando para dentro não rola, ok? Basculando para dentro não vai rolar. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Voltando aqui. Peso do portão, até 450 quilos. Na IHS, 400. Na Standard, 400. E aqui é o modelo de placa que eu utilizo. Então, quando eu estiver falando de inversora, é Sprint 3F na IHSC. Sprint S na IHS é uma versão mais simples da Sprint S. E aqui, na linha Standard, a 4010F ou a 4020F. Então, na linha Standard, para um portão, para uma única máquina, eu uso a 4010F. Para utilizar um portão duplo, duas máquinas no mesmo portão, eu utilizo a CP4020, ok? E aí eu posso colocar duas máquinas, mas aí o motor, lembrando, ó, o motor é monofásico, e aí eu tenho aqui um tempo de abertura maior, mas aí eu vou ter que utilizar a 4020. Controle de posição, encoder, aí eu utilizo o batente, né? Encoder mais o batente, e aqui eu trabalho com o fim de curso, já conhecido por vocês, fim de curso magnético, aplicação condomínio, residência ou comércio, e aqui exclusivamente em residência. E aqui eu tenho os tamanhos dos meus acionadores, perfeito? O Agile, aí aqui, ó, eu tenho 1,25 e somente na Bravo aqui, ó, eu vou ter o acionador de 1,40. Geralmente os nossos acionadores é 1,25, 1,5, 1,75, 2,25 e aí 2,50 e acima de 2,50 já vai avançando de 50 centímetros. Aqui exclusivamente para Bravo, eu tenho aqui um acionador de 1,40 m também. Tá claro, pessoal? Manda dúvida aí no chat para mim, para ir subindo aqui, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Seguindo aqui, diferença entre as placas. Na IHSC, eu botei a Sprint 3F, então eu tenho aqui, ó, um relé auxiliar, ok? Eu tenho um relé auxiliar, eu tenho os DIPs de programação, e aqui eu tenho duas entradas de botoeira, A e B. Na Sprint S, que é a versão mais simples, não tem o relé auxiliar, e aqui a quantidade de entradas é menor, ok? Eu só tenho aqui 5 vias, e aí na minha Standard 4010F, eu tenho, se for a 4010, não tem este relé do meio, se for a 4020, tem este relé aqui do meio, que é para fazer o acionamento do portão da segunda máquina, né, do motor número 2. Conexões. Na placa, tanto faz na Sprint 3F ou na Sprint S, os fios já saem conectados de fábrica, então o motor já sai conectado, o encoder e o tamper já sai de fábrica. Então você simplesmente vai fazer o quê? Alimentar a máquina, vai fixar a máquina, se você estiver trabalhando com fim de curso, posicionar o fim de curso, se não você posiciona os batentes, ok? Você simplesmente faz o posicionamento dos batentes,
e faz o aprendizado de percurso. E aqui eu tenho a conexão, essa daqui é uma Sprint 3F, então eu tenho o relé e eu tenho a conexão aqui para os módulos auxiliares. E no relé eu ligo. Posso ligar fechadura, luz de cortesia, travas, tenho a entrada de fotocélula e 2 entradas de botoeira, A e B. Na Sprint S, é uma versão mais simples, então eu não tenho o quê? Eu não tenho mais o relé auxiliar, eu só tenho uma entrada de botoeira, né? 3F eu tenho 2, mas nessas conexões aqui nada se altera. Continuo com o encoder conectado, o motor e o tamper já conectados de fábrica, ok? E aí eu escolho mais uma vez se eu quero trabalhar com batente ou com fim de curso. E aqui eu tenho a saidinha para o módulo auxiliar, o MDT-02, já está nos próximos slides aí, que eu tenho luz de cortesia e fechadura, né, no MDT-02. Tem essas duas, ou um ou outro, eu seleciono o modo de operação. Como que eu vario velocidade do meu motor com uma placa inversora, pessoal? Então, em primeiro lugar, a placa ela é bivolt, então eu não preciso me preocupar em fazer essa seleção. Chego no meu cliente, tanto faz se a rede dele é 127 ou 220, tá tudo ok. Eu simplesmente vou alimentar. O meu motor é trifásico 220, então a minha placa, se ela reconhece na rede elétrica do cliente apenas uma fase e um neutro, ela sabe que ela precisa gerar outras 2 fases para o meu motor trifásico 220. Se eu alimento a placa com 220, a placa reconhece e sabe que ela precisa gerar apenas mais uma fase para o motor. E aí, como que eu vario a velocidade? Variando quem? A frequência. A nossa rede, ela é de 60 Hz, ok? 60 Hz ali, 220 ou 127 em 60 Hz. E o motor, em 60 Hz, ele tem uma velocidade nominal. Então, como é que eu faço para aumentar e diminuir a velocidade do motor? Na linha standard, eu trabalho em 60 Hz e ponto final. O mesmo tempo que eu abro, ao mesmo tempo que eu fecho, o motor tem uma velocidade constante ali, né? Eu não consigo aumentar a velocidade do motor para ele ficar ultra rápido. Enquanto que aqui, na linha inversora, com a placa inversora, eu vario de 30 até 180 Hz. Então, quando o motor está na velocidade máxima, eu estou trabalhando com 180 Hz. A placa triplica a frequência da rede elétrica do meu cliente, na nossa rede elétrica, que é 60 Hz. E quando ele está indo extremamente devagar, que é onde você vê o portão, parece que foi encostado ali de forma bem suave, parece que você está encostando com a mão, talvez nem mesmo com a mão você consiga encostar com tanta suavidade. A nossa placa faz com que a máquina vá andando bem devagarzinho e encoste lá, aí na velocidade de 30 Hz, tá? Na frequência de 30 Hz, por isso que a máquina vai extremamente lenta. Então, a minha placa, conforme a configuração, ela vai variando essa frequência, de modo que o portão eu possa ter uma velocidade de abertura e uma outra velocidade diferente de fechamento, não necessariamente abrir e fechar com o mesmo tempo. Ok? Na 4010, que é a linha standard, aí eu não tenho encoder, eu não tenho essas configurações, essas programações. Então, o tempo de abertura e de fechamento, a velocidade do motor é constante. Então, assim, com a mesma velocidade que eu abro, a mesma velocidade eu fecho. Por isso que eu tenho os 12 segundos. Nas inversoras, eu posso configurar parâmetros de forma individual. Ok? E aí, eu também tenho aqui saidinha para luz de cortesia, tanto na 4010, na 4020. Só que aqui, quando eu falo da 4020, a placa possui esse relé aqui, número 2, que é para acionar o segundo motor, ok? Na 4010, simplesmente eu não tenho este relé, então é para apenas um motor. Comparando as centrais, mais uma vez, a alimentação é automática. Aqui eu trabalho com fim de curso e o encoder, certo? Aqui apenas fim de curso. 2 entradas de botoeira, nas demais, uma. Aqui eu faço programação através do Learning, todos eles. Só que aqui simplesmente eu faço o quê? Eu seleciono uma combinação do meu Deep Switch e aí eu vou usando o Learning para programar.
Já na 4010, 4020, eu preciso fechar um jumper de programação. Tem entrada para fotocélula, tem a saída para o módulo, tem relé auxiliar somente na 3F e na 4010 AS não tem uma versão mais simples, né? Tem os bornes destacáveis, aqui não, ok? Aqui borne fixo, aqui borne fixo, o único que tem borne destacável é a 3F, e a instalação dupla somente na 4020. Então, respondendo a pergunta aí que fizeram anteriormente, eu falei que tinha até um slide aqui, então, falando em instalação dupla, eu vou trabalhar com a linha standard. Por enquanto, a gente ainda não teve um ok da nossa engenharia, mas acredito que isso aconteça, como eu disse, ao decorrer da semana, talvez semana que vem, e a gente está esperando o posicionamento deles para ver essa questão de trabalhar com duas máquinas inversoras, né, na mesma central. 2 motores trifásicos na mesma central. Aqui ainda falamos sobre um pouco de comparação, então. Aqui, velocidade fixa. Aqui a velocidade de abertura, fechamento, rampa, desaceleração, ok? Aqui, ó, falando da rampa, então, nessas duas centrais aqui, eu posso configurar. Aqui eu tenho a velocidade de abertura e fechamento, ela é fixa. E aqui, ó, essa parte aqui, ó, rampa de desaceleração é fixa em meio segundo. Aqui eu configuro. A rampa de aceleração, perdão. A desaceleração, aqui eu trabalho com trimpote na 4010. Nas demais eu tenho campos individuais. Rampa de desaceleração, também o mesmo esquema. Eu faço a rampa aqui através de um trimpote. Aqui é configuração. Soft close, o soft close é aquela... a parte do percurso onde o motor vai percorrer na velocidade mínima para fazer aquele encoste suave, né? Soft, diz aí, né? Uma coisa suave, ele vai encostar sem bater, ok? Aqui é feito por trimpote, aqui é por programação. Embreagem eletrônica, ok? As 3 placas. Photo flash, fechamento automático, as 3. Opa, abertura parcial. Abertura parcial, só consigo fazer isso através da placa inversora. O encoder, essa abertura parcial vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Eu tenho ali o encoder contando as voltas do motor. Então, ele sabe que entre abertura e fechamento, ele tem X voltas. Vamos trabalhar aqui um exemplo de 1000 voltas entre abertura e fechamento. Se eu configurar, habilitar a abertura parcial, eu tenho 20, 40, 60 e 80% que eu posso programar. Então, um exemplo aqui. Na linha basculante, a gente não aplica isso, porque ninguém vai abrir o portão de forma percentual, né? Isso se aplica mais a portões deslizantes. No basculante, essa abertura parcial aqui, você tem essa configuração disponível na placa, mas para abertura basculante não funciona. Se você estivesse trabalhando com uma máquina deslizante com placa inversora, aí sim, você pode programar ali X%. Então, um exemplo, 1000 voltas, entre abertura e fechamento. Então, eu vou colocar ali que eu quero abertura de 40%. Então, se eu tenho um portão de 3 metros, 40% daria 1,20 m. Então, o encoder, a nossa placa, sabe quantas voltas ela vai ter que dar no motor para poder abrir 1,20 m de portão. Lembrando que isso é para deslizante. Para basculante, essa é uma função que não se aplica. Ok? E aqui, ó, tipo de portão, eu também seleciono lá não. E aqui, LED indicativo de erro. Nas inversoras tem, na CP10, na CP4010, 4020F, eu não tenho esse LED aqui, porque é uma placa mais antiga, uma versão standard. Ok? Quantidade de controles. As 3 250 controles. Controle, aqui, ó, o modo de funcionamento na linha antiga é o pulso. Aí você vai configurar. Aqui eu já tenho, ó, pulso, somente abre, somente fecha, somente para abertura parcial. Então, na placa, quando eu estiver trabalhando com uma Bravo, né, a IHS ou a IHSC, eu vou estar utilizando o A3F na HSC e aqui na HS, eu tenho como meu controle remoto e as minhas motoreiras desta maneira aqui. Quando eu trabalhar na standard, eu já não tenho isso. Ok? Falando ainda das inversoras, aprendizado do percurso, eu tenho aqui o sistema do Nice Encoder e eu tenho aqui também, ó, pessoal, conectores do
do tipo XAP. Então, eles são polarizados, vamos dizer assim. Eles só encaixam na placa de uma maneira e ainda tem uma travinha para poder não ter problema com vibração e, de repente, dar mau contato. Então, tanto este aqui, ó, que é a parte do meu encoder, quanto esse aqui, ó, que é a parte do meu protetor térmico, eles estão com conectores XAP para evitar qualquer tipo de vibração e, de repente, até mesmo que, embora já saia conectado de fábrica, o instalador às vezes tira um, vai conectar, acaba conectando em lugar errado e pode ser que ocasione aí o queimamento, perdão, a queima da placa, né? Ocasione aí no mau funcionamento e a placa pare de funcionar. Então, eu tenho isso aqui, além do que nessas entradas, além de ter adotado isso daqui, tanto nessas entradas aqui, quanto na entrada de fim de curso e nas entradas de botoeira, fotocélula, nós colocamos uma proteção extra para que o instalador, de repente, se ele inverter alguma coisa lá, não queime. Por quê? Embora as entradas digitais aqui de fotocélula, botoeira sejam GND, você dá um pulso GND, às vezes o instalador desatento acaba dando um pulso 12 volts lá. E para que não ocorra a queima da placa, então a gente colocou proteções adicionais. Então, mesmo que você coloque 12 volts lá numa entrada que é GND, uma entrada de botoeira, fotocélula, enfim, não vai queimar a placa. Ok? Aqui são alguns parâmetros, então. Na placa inversora eu tenho como configurar velocidade de abertura, de fechamento, velocidades independentes. Então, eu posso ter um portão abrindo rápido e posso ter ele fechando lentamente. Eu configuro de forma independente. Rampa de aceleração, a embreagem eletrônica eu também consigo configurar em níveis aí percentuais. Rampa de desaceleração, de abertura, de fechamento, são todos parâmetros individuais. Distância mínima de abertura, distância mínima de fechamento. Lembrando que aqui, ó, um exemplo, velocidade eu tenho baixa, média, média alta, alta. É a mesma coisa para fechamento. Rampa de aceleração e desaceleração, de abertura, desaceleração de fechamento. Então, eu trabalho assim, rampa curta, curta, média, longa e longa. Então, eu tenho 5 parâmetros diferentes para eu poder configurar. Aqui também é a mesma coisa. E aqui nas partes de botão A e B, eu tenho somente abertura, somente pulso. Modo de operação das botoeiras, ó, abre, para, fecha, para. Fotocélula, eu posso trabalhar com ela aqui, ó, como anti-esmagamento e também anti-esmagamento mais fotofecha. Saio da frente da fotocélula. Enquanto eu me mantenho na frente da fotocélula, o portão não fecha. Então, se ele estiver fechando, eu cortar a fotocélula, ele para e abre novamente. Se eu habilitar ela para fotofecha, então eu corto a fotocélula. Assim que eu saio da fotocélula, eu posso programar um tempo de 1 até 5 segundos e o portão fecha automaticamente. Eu tenho tempo de pausa e eu tenho tempo de fotofecha. Tempo de pausa é abrir o portão. Ninguém passou lá, ok. Depois, vamos por 10 segundos, ele fecha automaticamente. 20 segundos, ok. Independente de ter o acionamento na fotocélula. Quando eu habilito o fotofecha, um exemplo, eu vou colocar um tempo de pausa de 20 segundos. Eu abri o portão. Automaticamente, depois de 20 segundos, ele vai fechar. Se eu habilito o fotofecha, coloco a fotocélula lá, o que eu faço? Se eu abrir o portão, ninguém passar, 20 segundos depois ele fecha automaticamente. Se eu abrir o portão, cortei a fotocélula, sair da frente da fotocélula, ele ignora o tempo do fechamento automático, então, em até 5 segundos, lembrando que eu tenho de 1 até 5, então, exemplo, 1 segundo, assim que eu sair da frente da fotocélula, 1 segundo depois ele já começa a fazer o fechamento, ignorando o tempo de pausa. Então, é uma possibilidade que eu tenho para configurar. O relé auxiliar, esse aqui é o parâmetro de fábrica, então ele sai para a luz de cortesia, mas eu posso configurar para sinaleira temporizada, travas eletromecânicas e eletroímãs, tá? Eletromecânica é aquela trava convencional que eu só recolho o pino. Eletroímã é aquela que eu preciso manter ele constantemente energizado para que ele possa ficar travado. O tipo de portão, ok? Quando eu configuro em luz de cortesia, eu também tenho um tempo de até 20 segundos. Usando o MDT-02, esse tempo é fixo em 120 segundos. Utilizando a Sprint 3F, eu posso configurar um tempo menor. Exemplo,
coloco uma luz de cortesia apenas numa rampa. Então, não preciso que essa rampa fique iluminada por 2 minutos. Posso configurar um tempo inferior já pré-definido. E aqui o tipo de portão, nessa aplicação aqui é basculante, certo? Mas eu também posso configurar essa placa para deslizante se eu estiver utilizando um motor deslizante lá com inversor. Proteção de velocidade sai habilitado. O que é essa proteção de velocidade na placa inversora? Pessoal, na hora em que você instala um portão, o esforço que o motor vai fazer é o esforço que você faz com o seu braço. Então, este portão ele tem que abrir e fechar facilmente. Você pegando o portão pelo meio e levantando, você tem que fazer pouco esforço. Então, por isso que o portão não pode estar desbalanceado, nem ter qualquer tipo de resistência mecânica ali, ok? Porque o motor simplesmente vai fazer esse esforço para você. Ele não está ali para corrigir o problema. Só que muita gente acaba colocando o motor e fala, esse portão está ficando pesado, vamos colocar no motor para resolver. Não, você não vai resolver o problema. Você resolve o problema do portão fazendo uma correção. Às vezes trocando trocando cabo de aço do seu contrapeso, trocando uma roldana, enfim. São essas intervenções aí, essas correções, para deixar o portão ok antes de colocar um automatizador. Colocando o automatizador, o que você vai fazer? Na hora que você coloca ele para aprender o percurso, você tem que fazer isso com um portão engatado no motor, porque ele vai saber, em função do peso do portão, qual é a força que eu vou aplicar no portão para que ele abra e feche corretamente. Então, existe essa aqui, proteção de velocidade. Um exemplo, eu coloquei a minha máquina na velocidade máxima. Então, coloquei velocidade, eu tenho lá velocidade baixa, média, média, alta e alta. Coloquei lá na velocidade alta, tanto para abrir quanto para fechar. Coloquei os parâmetros de modo que o portão abre e fecha na maior velocidade possível, no menor tempo possível. Ok, o que vai acontecer? O portão, inicialmente, o portão é novo, está balanceadinho, tudo bonitinho, então ele vai fazer esse percurso aí, abrir e fechar rapidamente. Se porventura o seu portão começar a apresentar problemas mecânicos, ok? Exigindo a troca de um cabo, fazer uma correção, o que vai acontecer? Esse portão começa a ficar pesado, certo? O que antes abria e fechava com facilidade, hoje já está começando, depois de 3, 6 meses, 1 ano, enfim, começa a exigir um esforço maior do meu motor, do meu automatizador. Então, quando eu aprendi o percurso, fiz com que a placa aprendesse o percurso do portão, ela aplicou um X de corrente, um X de torque, força, ok? E ao longo do tempo, ela percebe que ela está tendo que aplicar mais corrente, mais força para poder abrir este portão. O que ela faz? Quando a proteção de velocidade está habilitada, vai acontecer o seguinte: ela reduz automaticamente a velocidade. Por mais que você tenha configurado velocidade alta, ela vai reduzir automaticamente para evitar o quê? Um desgaste no meu automatizador. Ok? Então, isso daí é automático. Se estava funcionando ok, tudo bonitinho, abrindo e fechando rápido, e depois de um tempo você viu que a máquina ficou lenta, é porque a proteção de velocidade está habilitada, então ela está reduzindo a velocidade do portão, porque senão o que vai acontecer? Cada vez mais ela vai ter que aplicar mais corrente, mais torque neste motor, vai gerar superaquecimento e aí seu portão vai começar a parar. O automatizador pode sim vir a parar. Então eu habilito a proteção de velocidade. Você notou que a velocidade reduziu, é porque alguma coisa... Experimenta e faz o seguinte: desengata o portão e vê na mão se ele está subindo e fechando normalmente. Tira ele do acionador, tira lá o suportezinho, né? Desengata lá o suporte ágil, lá o articulador, tira e faz o movimento de abertura ali, fechamento, pegando pelo meio do portão. Se você vê que está exigindo um esforço maior seu, né? Está meio pesado, então é hora de fazer uma correção lá no portão, porque a máquina, não, por mais que você coloque ela em alta velocidade, ela já sabe ali que, opa, esse portão aqui está começando a ficar pesado, então é hora de você fazer uma correção ali. Se você desabilitar isso aqui, o que vai acontecer? A máquina vai
o portão vai ficando cada vez mais pesado, ela vai começar a trabalhar, o motor começa a trabalhar forçado e vai superaquecer até que chega uma hora que pode ser que ele queime, ele possa parar. Aí o prejuízo é maior. Ok? E a abertura parcial sai de fábrica em 20%, lembrando que para essa aplicação de basculante a gente não deve utilizar. Ok? A gente não é utilizado. Configuração, eu tenho aqui, ó, feita através de Deep Switch e um botão de Learning. Então, um exemplo aqui, ó. Vou programar o quê? Um percurso. Então, eu chego aqui, ó, coloco todos os Deep Switches ligados, aí eu vou aperto o Learning aqui de forma incremental, não preciso apertar para ele dar 5 piscadas, apertar 5 vezes. Simplesmente, eu ligo os Deep Switches. Ele está piscando uma vez, eu aperto o Learning, solto, aperto o Learning novamente, até uma vez ele vai piscar 2 vezes. Aperto mais uma vez aqui, ó, ele vem para 4, mais uma, ele vem aqui, ó. Apertou para 5 vezes, pode ver que 2 e 3 não tem função. Então, na hora que aperto uma vez, ele já, nessa configuração, já pula para 4, mais uma vez, vem para 5, resetei geral, desligo os Deep Switches, e aí resetei o percurso, aí eu tenho que fazer um novo aprendizado. Aqui, como que eu faço para cadastrar um controle remoto? Aí eu aperto o Learning, uma vez, aperto o botão 1, vai entrar como pulso. Se eu apertar o botão 2, mais uma vez, ele entra como pulso também. Agora, se eu quiser programar o botão 2 para outras funções, então eu aperto o Learning aqui, ó, aperto o botão 1, aperto o Learning aqui, pisco uma vez, pressiono o botão 1 do meu controle remoto, aí eu aperto o Learning até ele chegar na quantidade de piscadas da função que eu quero. Eu quero o botão 2 com uma abertura parcial. Então, eu aperto o Learning até ele dar 5 piscadas e aperto o botão 2 do meu controle remoto, confirmo a função do botão 2 de acordo com a quantidade de piscadas que a placa está colocando aqui. Ok? Pessoal, não sei se por alguma coisa aconteceu aqui, agora que eu estou observando, o meu chat aqui, por algum motivo, não está subindo as mensagens de vocês. Ok? Então, peço desculpa se de repente está passando alguma pergunta aí que eu não li, não chegou aqui para mim. Faça o seguinte, copie a pergunta lá nos comentários, depois da live nós vamos olhar os comentários lá e aí a gente responde, ok? Alguma coisa aconteceu aqui, não sei se na minha máquina ou no nosso canal, mas parou de subir o chat aqui para mim, então qualquer questionamento a respeito desses parâmetros, desses slides que eu estou explicando para vocês, coloca lá nos comentários e aí depois a gente vai dar uma olhada lá e responde para vocês, ok? Ajuste de fim de curso aqui, ó. Eu tenho uma possibilidade de fazer o ajuste fino ou do fim de curso ou do meu batente, ok? Então, eu coloco os Deep Switches todos ligados, exceto o 8, e com o controle remoto, quando eu aciono, ele vai de forma bem lenta, se aproximando ao batente. Então, eu vou lá, faço um ajuste, e aí sim, eu reseto o percurso e faço um novo aprendizado. Porque às vezes a gente fixa lá o fim de curso ou batente a olho. E às vezes ali, ó, quando está chegando ali, o portão ainda não abriu completamente, não fechou completamente. Então, eu posso fazer um ajuste fino, cadastro um controle remoto na placa, coloco o Deep Switch nesta configuração aqui e aciono o controle remoto. Ele vai de forma bem lenta, bem gradual. Aí, a hora que você falar, é aqui que eu quero, você para novamente o portão com o controle remoto. E aí você vai lá e faz o ajuste do batente. É aqui que eu quero, bacana. Depois reseta o percurso e faz um novo aprendizado. Ok? Sentido do motor. Isso é muito importante. Às vezes você colocou uma máquina e às vezes você configurou uma velocidade de abertura e de fechamento idênticas. Então você não sabe se esse portão está abrindo ou está fechando. Uma dica aqui. Na hora que está instalando, coloca assim, velocidade rápida para abrir, lenta para fechar. Pode, assim, aí você vai poder saber se está abrindo rápido, fechando lento, está no sentido correto. Aí eu vou lá e posso fazer um novo ajuste de velocidade, se assim você quiser. Ou então você pode fazer o seguinte, você manda abrir o portão, e aí durante a abertura, você vai lá e fecha um curto entre GND e a entrada de fotocélula. Se o portão não parar, continuar abrindo o portão, o sentido do motor está correto. Se está abrindo, você fechou um curto entre GND e a fotocélula. Este portão parar e começar a fechar,
significa que o sentido do motor está errado, certo? Então você precisa fazer a inversão. Não precisa inverter fios, simplesmente eu vou lá na configuração, no DIP Switch, habilito o DIP 8 e aperto o Learning aqui uma única vez. É o padrão de fábrica. Na hora que eu aperto mais uma vez aqui, ele pisca 5 vezes e vai dizer para você que ele inverteu o sentido do motor. Aí está tudo certo. Então, tem duas maneiras de você identificar se o portão está abrindo, está corretamente. Configurar velocidades diferentes de abertura e fechamento e fazer um teste, e depois você faz um novo ajuste lá na velocidade de fechamento, se assim você quiser. Ou então você faz o teste fechando um curto lá na fotocélula. Está abrindo, para, deu um pulso lá, parou, ele para a abertura e começa o fechamento, você precisa inverter o sentido do motor. Caso contrário, deu um pulso lá, ele continua abrindo, e na hora em que ele fechar, você dá um pulso, ele para e abre, aí significa que o motor está no sentido correto. Ok? Tipo do portão, ele sai de fábrica como basculante, mas caso você esteja utilizando essa placa no portão deslizante, você pode mudar para deslizante. De fábrica sai basculante, então se você está utilizando aí a linha Bravo, IHS ou IHSC, seja na Sprint S, seja na 3F, ela já sai de fábrica aqui como basculante, ok? Dúvidas? Eu sei que aí vocês, a hora aí coloca lá nos comentários lá as dúvidas de vocês, eu vou responder depois aí, porque o nosso chat aqui parou de funcionar, não sei o que acontece aí, mas podem colocar lá e depois eu vou responder isso aí posteriormente, ok? Falando dos nossos acessórios, eu tenho os controles ERA-INT, ERA-WAN, eu tenho a trava Safe Lock, fotocélula reflexiva, TX-CAR, o KIT-K, o MDT-02, que é o meu módulo auxiliar para luz de cortesia ou trava eletromagnética, ok? Aqui externo, e o MDT-01, que é um módulo quando eu preciso de mais de 250 controles remotos. Então, eu tenho uma solução que eu preciso de mais um cliente, mais de 250 controles, eu preciso colocar o MDT-01, aí eu cadastro parte na placa, parte no MDT, ou eu posso utilizar o MDT quando eu tiver algum problema ali no local com relação à recepção do sinal, eu posso colocar esse receptor, é um receptor externo, acho uma posição ali no cliente, e aí ao invés de cadastrar os controles na placa, eu cadastro no receptor, e ele simplesmente vai dar um pulso na entrada de bote lá da minha placa Sprint 3F ou Sprint S. Ok? Falando da trava, eu tenho ela aí em 127 ou 220. A trava não é bivolt, ok, pessoal? Então, eu preciso selecionar qual é a tensão que eu quero. Então, eu tenho ela aqui também. O diferencial dessa trava é que, uma vez instalada, esses parafusos aqui, eles ficam o quê? Cobertos, né? O bandido lá, ele não tem acesso aos parafusos da trava para ele poder desmontar, seja pelo lado de fora, ali pelo lado de dentro, não tem como ele acessar, porque quando o portão está fechado, esses parafusos aqui estão cobertos pelo perfil do portão, então não tem como ele desmontar, ok? Falando da minha fotocélula reflexiva, é a Epimor, eu tenho apenas um elemento, emissor e receptor. Na mesma peça, do outro lado, eu só utilizo um elemento reflexivo, e eu tenho distância entre essas peças aí, uma condição ideal é de no máximo 15 metros. Se você for instalar isso daí, o chat... meu colega aqui falou que o chat está normal, então realmente o problema deve ter sido aqui na minha máquina aqui, que parou, ok? Ok. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, falando na Epimor, essa reflexiva, ela tem um alcance de até 15 metros, e lembrando aí que, assim, se eu tenho um local que eu tenho uma incidência de neblina, nevoeiro, enfim, muito grande, eu preciso aproximar esses elementos para que eu não tenha problema de repente, ele não conseguir enviar, refletir e receber este sinal. Beleza? Então, numa condição como essa, aí eu tenho que baixar aí para uma distância de uns 8 metros, no máximo 10 metros. Uma condição muito ideal, 15 metros. E aí eu tenho aqui o relé NA-NF, perfeito? O que essa fotocélula traz de diferencial
é justamente assim, tempo, economia com infraestrutura, porque eu não preciso levar alimentação dos dois lados. Simplesmente eu faço uma única infra, levo a alimentação e os fios do que vai fazer o contatinho lá, vou ligar no contato de relé e ligo na placa. E do outro lado eu simplesmente faço a furação e fixo o meu elemento refletivo, ok? TX-Car é um controle remoto que eu ligo no farol alto do veículo, ok? Não tem polaridade, então eu acho os fios do farol alto lá, conecto e aí depois eu gravo, é óbvio, eu gravo ele na placa e aí depois simplesmente numa lampejada aí no meu farol alto eu abro e fecho o portão da minha casa. A instalação é muito simples. Os controles remotos era INT, era ONE, era INT de 2 teclas. Eu tenho ele aqui ó, em 5 cores. Para trocar bateria é muito fácil. Basta eu colocar uma chave, ok? Uma chavinha aqui, ó, e pressionar ele pelo lado de trás. Ele vai desencaixar, eu vou ter acesso à bateria aqui, uma bateria de lítio CR2032, muito comum aí no mercado. E o Era One, aí a bateria é através de gaveta. Então, esse aqui disponível na cor preta. Então, para trocar bateria, eu simplesmente removo essa gavetinha aqui, ó, e aí eu troco a bateria, conecto novamente. E está muito simples de fazer isso daí. Dúvidas, pessoal? Mande aí no nosso chat, ok? Ou lá nos comentários, que aí a gente vai respondendo aqui. Fica o convite aí para vocês baixarem o nosso aplicativo Especialista Nice 2.0. Eu tenho aqui, ó, catálogo de todos os produtos. Então, eu tenho os produtos lá de todos os segmentos, tanto automação, segurança, quanto controle de acesso, onde você pode acessar o manual dos equipamentos. Tem a ferramenta para você encontrar um distribuidor aí na sua região, ok? Você que está na região Nordeste, Sudeste, enfim, você pode colocar lá e localizar o distribuidor mais próximo. Tenho como montar um orçamento do meu cliente dentro do aplicativo. Lembrando que não é o orçamento que você faz com o distribuidor, não tem preço aí, simplesmente o orçamento. Você vai colocar a máquina que você vai utilizar, os equipamentos que você vai precisar adquirir para fazer essa instalação, e aí você pode montar sim um orçamento seu para o consumidor final. Não, aqui não tem nada a ver com o valor que você paga no distribuidor. Ok? Aqui ainda você pode ter a sua agenda dentro do aplicativo, criar os compromissos lá dentro, cadastre os seus clientes dentro do aplicativo e na hora que eu criar um evento lá, vou pegar um exemplo. Miguel Rodrigues, vou fazer um serviço para o Miguel, eu cadastro o Miguel no aplicativo, eu faço um orçamento para ele e na hora em que eu clicar aqui, criar um evento na minha agenda, eu vou poder vincular o Miguel Rodrigues a isso, vinculo o orçamento dele e na hora que eu for na sua residência, eu vou saber exatamente quais materiais eu preciso levar para executar o serviço. E aí, depois que eu executar o serviço, eu posso mandar uma pesquisa de satisfação para o meu cliente, o consumidor final. E aí ele vai avaliar o seu serviço, ele não vai avaliar a qualidade dos produtos, é a sua prestação de serviço. Então, por isso é que você tem que cadastrar o cliente aqui, ok? Porque você depois pode mandar essa pesquisa de satisfação e aí fica uma coisa 1 para 1, tá? Vai ficar uma coisa para 1. Você fez um serviço, você vai ter uma avaliação. Senão, né, fica uma coisa muito aí, ficaria uma coisa surreal você fazer um único serviço e ter 10 avaliações para você poder ficar aqui, ó, bem classificado dentro do aplicativo. Então, não. Fez um serviço, uma avaliação é sempre 1 para 1. Ok? E aí, mais algumas ferramentas aqui, como agenda e inscrição para os treinamentos presenciais, que é o do Nice Academy, que é o próximo slide aqui. Estão suspensos por hora por conta da pandemia, mas retomaremos tão logo possível. E aí vocês podem se inscrever para participar dos treinamentos. Ou lá em Santa Rita do Sapucaí, ok? Ou aqui na Planta São Caetano, onde eu estou transmitindo essa live aqui para vocês. O Nice EAD, então eu tenho aqui, ó, o convite para vocês participarem aí da próxima live com o meu amigo João Vitor, que estará aqui na quarta-feira, às 10 horas, para falar sobre a solução Nice, conectividade Nice entre os produtos de automação e segurança eletrônica. Ok, pessoal? Então, chegou a hora da nossa live, você pode colocar aí ou no chat, ok? Escreva aí no chat, deixe o seu endereço de e-mail
para que a gente possa compartilhar posteriormente esse material com vocês, ok? Então, podem colocar aí, não há necessidade de colocar número de contato de telefone, ok? Só coloca o número o endereço de e-mail, para depois a gente criar o link ou enviar essa apresentação por e-mail mesmo para vocês, que a apresentação não é muito grande, porque não tem vídeo e tudo mais, mas aí, se não for possível mandar por e-mail, a gente cria um link e disponibiliza para vocês, ok? Deixe aí no chat os seus endereços para terem acesso a esse conteúdo aqui, ok? E aí, nossos telefones de contato na planta São Caetano para o suporte de controle de acesso, eu tenho o DDD 11 2823800, que são 2 da URA, você vai falar com os nossos atendentes de suporte. Se você precisar de uma ajudinha aí com automação e segurança eletrônica, o nosso telefone é o 19 21 327 27, ramais 27 15, 27 17, 27 56. Você vai falar com a nossa equipe lá em Limeira e eles vão tirar dúvidas com relação aos automatizadores e os produtos de segurança eletrônica. Ok? O convite aí para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, ative as notificações, e aí sempre quando a gente tiver algum material novo, algum conteúdo novo, vocês vão receber e serão notificados, e aí não ficarão de fora aí das nossas lives, dos próximos treinamentos. O convite para seguir a gente nas redes sociais, Face, YouTube, Twitter, Instagram, ok? Pode se inscrever lá, ative as notificações aqui, ó, como eu disse, e o meu muito obrigado a todos vocês, ok? Pessoal, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, eu não vou lembrar o nome de todos, mas aí, em especial aí o meu amigo Fábio aí que colocou o nome aqui, se eu não me engano é da JF, o Ítalo, o Miguel, o Márcio, enfim. Não vou lembrar de todos aqui na live, mas quero agradecer a presença de todos, obrigado pela audiência, ok? Não esqueçam de deixar o endereço de e-mail aí para a gente poder compartilhar o material com vocês. E se tiver alguma dúvida, lembrando que essa live vai estar disponível aí logo em seguida no nosso canal. Se tiver alguma dúvida que de repente ficou para trás aí no chat que eu não tenha respondido, coloca lá nos comentários. Posteriormente eu respondo ou algum outro colega nosso aqui, algum outro colaborador pode responder essas questões aí para vocês, ok? Muito obrigado, não percam a próxima live de quarta-feira, que é o treinamento comercial com o João Vitor, e até a próxima. Muito obrigado a todos aí. Valeu!